mais um programa Opiniões, né? Nós trazemos aí mais uma edição de um programa que vai trazer a abordagem de intelectuais, pensadores, historiadores e historiadoras, de pessoas, né, que traz à baila justamente a questão da história, mas daquela história que não foi contada, da história em razão de pertencimento, da história em razão de visibilidade, da população negra, da população preta, né, dos nossos habitantes aqui que construíram esse país. Nós estamos aqui presente com o professor e historiador Carlos Machado. E já de início, Carlos Machado, por favor, tem aí um nome africano, né, que você adota, claro que tem aí uma situação em razão aí que você pode estar explicando, mas o porquê desse nome, e que significa esse nome africano? Perfeito. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui no programa da TV Zumbi dos Palmares, Opiniões. Esse nome ele veio de uma necessidade, de um momento da minha história. Eu tinha provavelmente 22 anos e estava sendo lançado no Brasil o filme Malcolm X, do Spike Lee. E aí eu quis ler o livro, Autobiografia de Malcolm X, feita pelo Alex Haley, que foi o autor do livro Negras Raízes. Então, a partir desse momento, eu comecei a ler a autobiografia do Malcolm X, e o Malcolm ele falava muito do Elijah Muhammad, que era um dos primeiros líderes da nação do Islã nos Estados Unidos. E uma das coisas que o Elijah Muhammad dizia é que os nossos nomes eram o nome dos escravizadores, dos colonizadores, dos invasores dessas terras, neste continente. Então, era necessário a gente ter um resgate desse nome. A nação do Islã resolveu manter o primeiro nome e colocar no sobrenome o X. E, a partir daí, eu comecei a pensar a respeito, conversar com pessoas aqui na cidade de São Paulo, e uma amiga, a pedido meu, ela me deu um nome. Ela olhou para mim e eu falei assim, nossa, eu estou querendo um nome africano. Ela olhou para mim e falou, Giazi. Muito obrigado. O que significa? Giazi significa maravilhoso em Ashanti. E eu fiquei muito feliz com esse nome, adotei, e depois eu pesquisei um prenome e um sobrenome. Kwesi Mfume. Kwesi é um nome de um deputado, de um congressista dos Estados Unidos, um ativista africano-americano chamado Kwesi Mfume, e eu gostei muito da sonoridade, né? Kwesi significa pessoa que nasceu no domingo. Então, e aí eu fui pesquisar depois de muitos anos a respeito do primeiro nome, e isso confirmou a tese do Cheikh Anta Diop, um senegalês multicientista que escreveu, dentre outros livros, o livro Nações Negras e Cultura, de 1956. E ele dizia nessa tese de doutorado de que o Olof ele tinha uma ligação com o egípcio antigo. E aí, verificando esse nome, que parece que é de origem Ashanti, Giazi é um nome da primeira civilização africana, que é Kemet, Terra Preta. Egito é o nome que os gregos deram para essa civilização, Terra da Alma de Ptah. Então, eu falei assim, olha que coisa maravilhosa, né? Então, o meu nome é um resgate milenar da primeira civilização africana, que é Terra Preta. É bem interessante isso, Carlos. Daí eu vou trazer por muito e muito tempo, né? Eu nem entendia porque me chamava Cleide, né? E daí meu pai, ele começou a contar uma história, né? Ele gostava muito de música clássica, né? Não é só a educação europeia, eu vou trazer para vocês, que tem a questão também do resgate que nós temos que fazer em razão, né, da música e principalmente de alguns referências que nós temos na música clássica. Gostava muito de dança, como todo bom afrodescendente, né? Gostava da cultura africana, né?
em razão do corpo, em razão da voz, né, desse instrumento que nós temos aqui corporal. E quando a minha mãe engravidou de mim, né, ele estava lá assistindo justamente a uma questão de um bailado de dois dançarinos afro-americanos, ok? E ao final disso, ele viu ali a referência de um nome. E o nome justamente ele achou que era da mulher, e não era, era de um homem, né? Euclides Morgan. Tá? Então, o meu nome, na hora do registro, não tem o Y nem o S, né? Como seria o nome originário, mas se referente ao nosso grande, maravilhoso, né, professor, referência africana, afro-brasileira e americana, né, que está lá na faculdade da Zumbi. Então, nós temos justamente essa questão, né, em razão da referência do nome. Se faz necessário trazer que justamente nós temos aí o tema de hoje, é a questão em razão da ciência, né, dessa ciência que vem e tem como berço a questão do continente, né, o berço da humanidade, que é o continente africano. Né? A ciência vindo dos pretos e pretas, dos africanos e africanas, né? A ciência que colocam lá a marquinha europeia, a marquinha justamente branca, mas ela tem justamente uma estrutura em razão do velho mundo, do mundo africano. Então, assim, é bem interessante essa questão que foi trazida em razão dos nomes, das origens, que isso aí também é ciência. Né? A gente tem que trazer em razão da ciência, porque eles utilizavam os africanos e africanas, a cultura africana, utilizavam nomes e prenomes referenciados à questão de trabalhos, né? Que depois a gente vai descobrir em razão das religiões de matriz africana, né? Das entidades, né? Como faz em qualquer outra diáspora, né, que trabalha com aquilo que se utiliza. Só que nós, enquanto remanescentes, afrodescendentes, nós temos essa questão de denominações vindo do mundo africano. Falando sobre a ciência, professor, eu tenho aí várias obras, vários artigos discorrendo sobre a questão da ciência e da ciência africana. Você poderia trazer aí para nós um breve registro em razão dessa pesquisa que o senhor já faz há algumas décadas? Sim, são 34 anos de pesquisa a respeito desse tema. Eu cheguei a esse assunto graças à leitura de revistas norte-americanas, da imprensa afro-americana, revista Ebony, que é a revista mais antiga da imprensa africana-americana. E lá, em fevereiro de 1996, eu tive contato com uma propaganda de uma empresa de comida rápida, que dizia: todo dia você usa uma dessas coisas. O pino de golfe, a caixa de correio, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, a geladeira, o semáforo e a caneta tinteiro. Você está celebrando a história negra. Então, nos Estados Unidos, o mês de fevereiro é o mês da história negra, que foi criado por um professor de história chamado Carter Goodwin Woodson. E a cada ano que se passa, esse mês da história negra vai ficando cada vez mais importante e abrangendo mais pessoas. Então, foi a partir dali que eu fiquei sabendo. Eu era uma pessoa muito curiosa, mas não chegava para mim essas informações. E quando eu fiquei sabendo disso, eu comecei a perguntar para as pessoas. Talvez seja eu o único que não sei a respeito disso. E foi o que quando eu observei que as pessoas não sabiam. As pessoas da nossa comunidade não sabiam sobre essas invenções. Então, eu comecei a pesquisar por conta própria para o meu interesse, e posteriormente eu pensei: esse conhecimento não pode ficar só comigo, eu tenho que difundir esse conhecimento. Então foi aí que eu resolvi organizar o meu primeiro livro na vida, e aí começar a divulgar esse livro. E para todas as pessoas que eu conhecia, eu falava a respeito desse assunto, e ele teve uma grande repercussão. Quando ele foi lançado 12 anos depois, ele em 9 meses esgotou, e até os dias de hoje, isso foi em 2017, eu escrevi o livro em 2005, e até os dias de hoje as pessoas ainda me pedem uma segunda edição desse livro,
e eu estou negociando com editoras para isso. Mas eu gostaria de falar por que esse assunto ele ficou escondido. Os europeus, portugueses, espanhóis, os que se envolveram no trato de compra de seres humanos, de deslocamento forçado de seres humanos do continente africano para a Europa e as Américas, eles construíram um imaginário negativo a respeito de nós. De que nós éramos feios, sujos, malvados, perigosos, burros, que tínhamos religiões satânicas. Então, esse imaginário ele foi construído e, para nós não tínhamos alma, nós éramos vistos como animais. Então, o que nós produzimos foi desqualificado durante muito tempo. Então, eu aprendi ao longo do tempo de que quem tem que contar essa história somos nós. Ninguém vai fazer por nós o que temos que fazer. Então, por isso a necessidade dessa pesquisa. É bem interessante que o professor Carlos traz, né? E daí eu faço uma leitura, que eu também começo na questão investigativa, né? A minha formação justamente é na área do direito, e eu me torno justamente essa questão, né? Discutir a questão das referências jurídicas, em razão dos nossos temas, né? De nossos pertencimentos, né? Então, justamente o senhor nas suas obras, né, nos seus artigos, que seu trabalho é justamente com essas referências negras, né, as invenções, a questão da tecnologia, né, e quando a gente traz justamente o tráfico, em razão das pessoas africanas e africanos do continente africano, a gente não traz só as pessoas, a gente traz toda essa tecnologia, toda essa cultura em razão, né, de invenções que foram gestacionadas no continente africano. E daí, assim, em razão da agricultura, nós temos inúmeras, né? Nós somos o celeiro do mundo, né? Em razão da questão do agronegócio, nós devemos a questão da cultura africana. Se nós temos a questão em razão da arquitetura, nós devemos, né, no mundo se discutindo, e todas as vezes que eu viajei, né, eu sempre olho, eu tenho esse olhar em razão, o que é isso, o que isso traz da cultura africana. E eu só trazer um recorte, professor, depois de ler o seu livro, eu tive a oportunidade de ler o seu livro, mas não tê-lo, né, e eu fiquei muito impressionado, porque ele estava lendo uma fortuna nos sebos, né, quando você encontra. Quando eu fui para a Europa, depois de ter conhecido o continente africano, eu fui para a Europa, né? Justamente ministrar um curso, né? Ser congressista lá, e eu me deparei justamente com aquela questão, olhando, né? Precisamente para Roma, né? Para aquela arquitetura, e eu vi ali registrado justamente uma tecnologia africana. E eu olhava em razão da questão de elementos que a gente tem ali, os anjos, né, as esculturas, a gente via um registro em razão da cultura africana, demonstrando que o africano esteve em continente africano, né, dando o seu trabalho, né, exercendo o seu conhecimento em favor daqueles que detinham o poder, né, em razão de uma situação econômica, que a gente tem justamente a discussão em razão disso, né, o poder ele toma frente em razão, né, do tráfico negreiro, do tráfico de pessoas, da questão em razão, né, da apropriação cultural, né, das etnias e principalmente das etnias africanas. O que o senhor poderia estar trazendo para a gente de forma assim mais clara em razão sobre isso? Né, a arquitetura, né? A gente tem a história do Egito, o senhor referenciou a questão do Egito. O que o senhor poderia estar trazendo aí para a gente nas suas investigações? Sim. Então, eu comecei com essas invenções do final do século XIX e início do XX, especificamente sobre inventores e cientistas negros norte-americanos. E aí, aprofundando, eu fui indo cada vez mais para o continente africano. E aí, chegando às origens do desenvolvimento inovador, tecnológico e científico. Então, quem foram os primeiros seres humanos a ficar de pé, a pensar, a falar,
a produzir ferramentas, a controlar o fogo, a produzir roupas, a entender o movimento dos astros, a promover a agricultura, pecuária, metalurgia, Medicina. espiritualidade, medicina, sistemas de escrita, oralidade, indústria de moda, química, arquitetura, urbanismo, foram os nossos ancestrais africanos há milênios atrás. Então, a humanidade começa no continente africano, há aproximadamente 300 mil anos atrás. Então, a base de tudo começa no continente africano. E, então, é importante que a gente saiba disso. E dentre outras invenções que foram produzidas, as cidades, a governança, essa divisão de política, de poder, a própria democracia que a gente aprende que ela é de origem grega, ela começou naquela região chamada África Oriental, na África do Norte, onde antigamente era o reino de Kush, onde ali começou-se a ter as primeiras eleições diretas para escolher o Core, que era o rei, ou a Candace, a rainha dessa civilização. Então, existe, e a história também, a contagem da história, também se inicia por essas civilizações. Então, nós temos uma história para antes da civilização e depois da civilização. Num artigo que eu escrevi em 2016, eu contei em 5 mil anos de história 186 reinos e cidades-estados. E a gente conhece muito pouco, pensando em educação pública, de nível infantil, fundamental, médio e superior, nós ainda estamos tateando nesse sentido, porque temos que ser nós a produzir esse conhecimento, porque ao branco ele já construiu a história dele, a narrativa que interessa para ele e que o eleva acima de nós, acima dos povos originários. Então, nós precisamos também ter a nossa narrativa baseada na ciência e que coloque a nossa presença como a presença principal, porque a gente está olhando a realidade, de acordo com o nosso olhar, como é que o mundo é. E o branco ele fez isso durante muito tempo, né? Ele como centro. Então, nós também temos que estar no centro da narrativa e da história. É bem interessante o que o senhor traz, e eu ministro justamente uma disciplina que chama História, né, do Direito. Né, e justamente a história do direito, a teoria geral do direito, né, a ciência do direito, ela vem justamente trazendo um retrato, né, dessa cosmovisão eurocêntrica, né, dessa visão, essa história contada a partir do continente europeu, né, desses grupos étnicos não negros. Né? E daí a história do direito ela se referencia a alguns códigos. Né? Nós temos o Código de Hammurabi, nós temos códigos de Manu, nós temos a própria história em razão da questão, né, de Moisés, né, que é um código, é uma fonte do direito, que ele traz justamente em razão como o continente africano como centro, né, como o celeiro, né, dessas fontes, não o continente europeu. Então é bem interessante quando o senhor traz sobre a questão, né, dos direitos, justamente a questão dos direitos de governança, né, sobre o Instituto de Governança, que ele traz justamente o registro do continente africano. Né? Eu pontuei em uma determinada aula, olha, que a figura de Estado, para mim, ela nasce de forma clara dentro do continente africano, porque a estrutura que nós temos hoje é o desenho em razão de algumas comunidades dos clãs, né, de grupos étnicos africanos, uma estrutura de liderança do conselho, né, que tem a religiosidade, de um mediador,
né? Nós temos aí uma figura construída, a forma também da estrutura, né, dessas comunidades, né, que a gente pode avançar num segundo momento. Mas o continente africano, como berço da humanidade, ele é invisibilizado em razão, né, da história geral, né, quando se fala de mundo. E aqui no Brasil não é tão diferente. Nós Sim, temos como marco temporal justamente o pós-abolição, né? Mas antes do pós, da abolição, nós temos registros, e eu tive que buscar esse registro em razão do sistema brasileiro. E esse registro normativo, regulador, é justamente trazendo sobre a questão europeia. Mas daí, professor, trazendo um outro conhecimento que eu sei que o senhor aprofunda muito, sobre a cultura africana. Se eu trouxe aí o registro, né, da cultura afro-americana, né? Eu sei que há anos o senhor faz um trabalho em razão desse resgate. Você poderia trazer sobre a questão do Kwanzaa para nós, o registro sim, que muita gente não conhece, sim. sobre essa referência, por gentileza? Então, olha, só respondendo, doutora Cleide, sobre o que nós tínhamos conversado sobre direito, eu estou usando uma camiseta hoje em homenagem à deusa Maat, que é a deusa Sim. da verdade, da justiça e da ordem cósmica. Então, antes de existir o decálogo de Moisés, existiam as 42 confissões negativas de Maat. E isso ordenava toda a Terra Preta, que é a primeira civilização do continente africano, localizada no norte da África. Bem, o Kwanzaa ele tem como objetivo fazer com que a gente pense sobre a nossa civilização africana e que foi tão dilapidada, destruída pela ação da branquitude ao longo de mais de 500 anos. Então, nós fomos obrigados a sermos norte-americanos, canadenses, brasileiros, uruguaios, argentinos, colombianos, dentre outras nacionalidades. E essas nacionalidades, com exceção da nacionalidade haitiana, são nacionalidades construídas pelos homens brancos, de acordo com os interesses deles, os interesses político-econômicos, geopolíticos, geoestratégicos. Então, o Kwanzaa ele foi construído por Maulana Karenga, nos anos 60, numa época em que a comunidade negra estava lutando por direitos civis, direito ao voto, direito de morar onde se quisesse morar, de ser atendido em hospitais, em escolas, de você ser visto como um cidadão e não um cidadão de segunda classe. Então, ele pensou, precisamos fazer um feriado que una a comunidade. E como fazer isso? Então, ele escolheu, ele começou a pesquisar festas da colheita dos Zulus, festa das colheitas dos povos da África Central, da África Ocidental, e ele verificou que são um feriado geralmente de 7 dias. Beleza. E aí, nisso, ele falou assim, então vamos fazer um feriado que vai do dia 26 até o dia 1 de janeiro, que justamente é o final do ano e início do outro ano. Então, são 7 dias, 7 velas, Kwanzaa se escreve com 7 letras, e o objetivo é a rememoração, a lembrança, a valorização da ancestralidade africana, daqueles que se foram, para que nós estivemos aqui hoje. Então, é um evento único que valoriza toda a nossa cultura civilizatória. Nossa, é muito conhecimento, hein, professor Carlos? Sim, Muito conhecimento. Mas assim, a gente já está aí chegando no final do nosso programa, as opiniões. Com certeza terão outros convites e a gente pode estar aí dialogando sobre outros recortes em razão do processo civilizatório, trazendo justamente a questão do contexto, né, contexto da cultura africana, de negros e negras africanas, né, em razão do que nós somos hoje. Nós não somos nada se não trouxer o registro e a história, né, do povo africano. Não podemos deixar de trazer novamente a questão que a Zumbi dos Palmares tem aí os vestibulares,
Nós aguardamos você para fazer parte desse quilombo e quilombo de conhecimento. Nós temos uma educação diferenciada, mesmo trazendo aquela questão da grade curricular, né, engessada. Na Zumbi, nós trabalhamos justamente com esse contexto da história e da cultura africana. Até mais, até o próximo programa Opiniões. Tchau, gente. Vamos nos descolonizar. Eu conheci uma menina e ela fazia faculdade na Zumbi dos Palmares. A gente é da Zona Leste de São Paulo. E ela falou que lá é uma faculdade diferenciada de todas as outras. O que lá tem, nas outras não tem. Lá tem diversidade, lá tem estágio bom para empresas enormes e renomadas. Aí eu falei, vou para lá. E gostei muito. Fiz 2 cursos lá, fiz administração e recursos humanos. E eu sou apaixonada por ela. Eu fui deixada pela minha mãe e pelo meu pai, então eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. E a minha primeira faculdade foi com 30 anos, então para mim é um sonho. É um sonho fazer minha faculdade, porque no caso eu fui largada para virar lixo na rua. E eu não fui, entendeu? Então eu fiz a minha primeira faculdade, eu terminei meu ensino médio, estudando e eu vou chorar. Estudando e trabalhando, e eu tô me formando na segunda faculdade, sabe? E isso para mim é orgulho, eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho de estar na Zumbi dos Palmares, eu tenho orgulho da minha história e da minha família hoje. A Zumbi dos Palmares é a tradução mais fiel da frase. Ressignificando o passado, conseguimos construir um futuro melhor.